Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento. Hoje, memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do Advento. Hoje, memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a terceira semana do tempo do Advento abriu-se com o belíssimo testemunho de São João Batista a respeito do Senhor. Dizia o texto desse domingo, como nós ouvimos, e João confessou, não negou. Ele confessou: Eu não sou Cristo. E tendo sido perguntado: Quem és então? João apresentou-se dizendo: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o testemunho de João Batista é um testemunho centralizado sobre a verdade. Eu não sou Cristo. Todos, ou grande maioria dos que estavam ali, atribuíam a João a identidade do Cristo, daquele que seria o Salvador do povo. Mas João, em nenhum momento, diante daquilo que poderia ser um sucesso aos olhos da multidão, rogou para si qualquer mérito que fosse do Senhor. Olhem a atitude de humildade de João na hora de definir quem ele é. Mas essa humildade, ela não se compõe se não for sobre a base da verdade. Não é possível ser um homem humilde se nós não buscamos com um reto coração a verdade. Só quem vive e busca a verdade consegue viver intensamente a virtude da humildade. E hoje, o texto do Evangelho nos fala exatamente sobre isso. Um coração simples e disposto a acolher a verdade é necessário para que possamos conhecer Cristo como Senhor e aceitar a proposta de Deus, a salvação de Deus, reservada para nós, apresentada para cada um de nós. E aqui nós temos o contraste dos três testemunhos. Quer dizer, na verdade, não o contraste dos três testemunhos, mas a realidade dos três testemunhos e o contraste que pode haver entre eles. Nós temos no testemunho desse domingo, João, que se apresenta diante dos homens, quando é perguntado sobre quem ele é, a partir de Cristo. O Senhor é tudo na sua vida, e víamos ontem o texto de Santo Agostinho, aquela belíssima relação entre a palavra e a voz. Aquele que se apresenta como voz, é voz porque tem a palavra no seu coração. Por ser um homem que abraçou e conhece, tem essa palavra consigo, se torna voz e não se confunde. A palavra é amada por mim e minha vida é ser no mundo voz
para anunciar essa palavra que é minha vida, que é o tesouro, que é tudo do meu coração. E quando lhe perguntam sobre ele, ele não consegue falar outra coisa senão sobre o amor que está no seu coração e que é inteiro, pois o envolve por completo. Não é um amor que foi dividido em partes para ser amado, mas que foi amado de maneira integral e por isso se tornou tudo em seu coração. Jesus, a boa nova do Pai. Por amar tanto e ter a palavra consigo e viva em si, João é voz. E ao definir-se, sua definição de si mesmo não é outra coisa senão um grande louvor à palavra, a Cristo que está vivo no seu coração. Como eu e você nos apresentamos, como nós nos apresentamos diante dos homens, a nossa vida, a palavra de Deus na nossa vida, o acontecimento de Jesus no nosso coração, tem sido a nossa alegria quando apresentamos a nós mesmos no mundo, apresentamos-nos como homens e mulheres que somos transformados por Cristo. A alegria de dizer, eu estou me tornando uma outra pessoa. E todos vão achar estranho, vão dizer assim, ué, mas endoidou de vez? Já era meio doidinho mesmo, a gente sabia, mas agora acho que endoidou de vez mesmo. Endoidei, estou apaixonado, doido de amores. Quando a gente se apaixona, a gente fica um pouco doido. O amor nos tira dos juízos desse mundo e nos eleva aos juízos sem fronteiras da eternidade, fazendo apenas uma brincadeira, tentando ser poético, na minha incapacidade. Mas quando temos Jesus conosco, nos tornamos, pouco a pouco, uma outra pessoa, um homem mais completo, mais inteiro, ao mesmo tempo mais fora de si, porque quanto mais encontramos Cristo em nós, como dizia Santo Agostinho, autor do texto de ontem, Senhor, te procurei por todas as partes e descobri que estava no meu coração. Quanto mais entramos e encontramos o Senhor, quanto mais vemos que essa palavra que é Cristo está em nós e no nosso coração, nós vamos nos transformando numa outra pessoa. Nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando adultos na fé, homens e mulheres capazes de transmitir a beleza de Deus no mundo. Que é o texto que hoje eu queria ler um pouquinho com vocês em algum momento da homilia, se der tempo, de São Tomás de Aquino, onde fala que toda a criação expressa ao seu modo a beleza de Deus. E saber que existe todo um acontecimento, toda uma expressão do belo e eterno que é Deus a ser conhecida em você, na medida em que essa palavra que é Jesus se torna o centro da sua vida e você, pouco a pouco, vai conhecendo-a, amando-a, se apaixonando por ela e sendo outra pessoa porque você começa a se identificar e se apresentar a partir dessa palavra. E ali se revela, então, toda a beleza que o Senhor tem reservada para a sua existência. O acontecimento da sua existência e da minha existência no mundo, meu irmão e minha irmã, revela de maneira única, singular, uma expressão da beleza de Deus, que é eterna. Assim como a luz pode expressar a cada brilho uma beleza que lhe é própria, também no coração de cada homem, o acontecimento de Deus revela a singularidade de sua beleza. Sempre a mesma, mas sempre nova e sempre única. Hoje temos o testemunho de São João da Cruz, sacerdote carmelita, e aqui eu queria pontuar esse detalhe para vocês. Ele nasceu em 1542, na região de Toledo, na Espanha. Estamos poucos anos depois da aparição em Tepeyac de Nossa Senhora de Guadalupe,
o mesmo período em que vive Santa Teresa d'Ávila, que era 27 anos mais velha do que ele. E poucos anos mais à frente, teríamos Santo Inácio de Loyola. No mesmo período, temos também vivendo, ou começando a viver, se não me equivoco, São Filippo Neri. Quantos grandes homens no 1500, quantos grandes santos o Senhor suscitou no seio da Igreja, no bendito 1500, e tantos outros mais, e depois no 1600 a legião de mártires, que de vez em quando estamos aqui comentando, e no 1700 outra legião ainda maior de mártires. Meus irmãos e minhas irmãs, tenho certeza que no nosso tempo o Senhor também continua suscitando tantos e tantos homens e mulheres santos no meio de nós. Assim como o Senhor fez Teresa d'Ávila conhecer, 27 anos mais velha que João da Cruz, conhecer São João da Cruz, Santa Teresa nesse momento já tinha passado períodos bem difíceis na ordem carmelitana e tinha sido autorizada a realizar a reforma da ordem, começando assim a ordem carmelitana descalça, ou reformada. E ela conhece São João da Cruz, mesmo no ano de sua ordenação, 1567. E um ano depois, aqui é importante dizer uma coisa, Teresa viu com muita acuidade, pois tinha um coração de águia para amar e para discernir os sinais de Deus na vida do outro. Lembra aquilo que comentamos há alguns dias atrás? Ter esse coração sensível para discernir os sinais de Deus na vida da outra pessoa. O padre comentou no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, falando a respeito quando comentávamos sobre a figura do Senhor Bispo e sobre essa qualidade que deve estar própria do coração de um homem que tem uma grande aliança, de uma mulher que tem uma grande aliança, uma grande intimidade com Deus. Eles passam a ter um coração extremamente pronto, preparado, atento, com grande acuidade para discernir a presença de Deus ou os sinais da presença de Deus na vida da outra pessoa quando as encontra. Porque o seu coração está tão sensível para aquilo que é de Deus, que é fruto da intimidade cotidiana de ambos, que imediatamente os sinais de Deus se percebem. Não é mágica, não é invenção. É mesmo exercício da vida espiritual. Quando a gente exercita as virtudes espirituais, quando a gente exercita as faculdades da alma, à luz da fé, a nossa alma se torna sensível, os nossos sentidos se tornam sensíveis e orientados e as faculdades da razão também se tornam suficientemente sensíveis para recolher os sinais da presença de Deus, ou seja, para recolher aquilo que nos faz perceber o acontecimento de Deus na vida do outro. Em outras palavras, seria dizer, a gente percebe que naquela pessoa tem algo a mais, mas não é um algo a mais subjetivo, é um algo a mais objetivo, tem uma sensibilidade ali que é própria de quem tem uma relação com Deus. Tem um modo de ver e de aceitar ou de lidar com o sofrimento ou de olhar para outra pessoa com um traço, com um rasgo de esperança que é próprio de quem vive uma experiência de fé, que é típico do Evangelho, que é próprio de quem fez uma experiência de amor com Jesus, porque aquilo dali fala de um coração que já aprendeu a andar para além da dor. De um coração que não só conhece a resiliência, mas sabe dar um sentido de esperança para essa experiência de resiliência. Opa! Ali a gente percebe, aqui tem algo de Deus. Então, é algo muito concreto, não falamos de nada subjetivo. Um coração que se dedica à oração adquire essa sensibilidade. E bom, o coração de Teresa d'Ávila, eis aqui um exemplo, era assim. E logo que ela conheceu São João da Cruz, percebeu os sinais da presença de Deus no coração daquele jovem sacerdote que desejava oferecer-se tanto mais a Jesus, como ele mesmo dizia, a ponto de terminar a sua vida abandonado, desprezado, vivendo tudo aquilo que o seu Senhor viveu na paixão. São João da Cruz não queria passar a sua vida sem viver até
a última fibra da sua existência, a experiência da paixão de nosso Senhor. Em outras palavras, eu quero me entregar inteiro contigo, meu Senhor. Não quero deixar passar nada daquilo que foi a sua entrega de amor. Quero me entregar inteiro. Não peço que diminua a exigência, não peço que me tire ou que me prive, mas que prepare o meu coração para que durante essa minha vida eu viva tudo, tudo daquilo que o Senhor entregou. Que santo pedido, meus irmãos, de ter o coração em tudo e até o mais íntimo unido a Cristo. Senhor, eu te amo tanto que até os mais íntimos e profundos sofrimentos de sua vida eu quero dividir com o Senhor. A gente pede muito a Deus para dividir com eles as alegrias do céu, né? E daí a gente fala, bom, mas como é isso? A gente quer dividir as alegrias do céu, mas não quer passar as contrariedades da terra, como se fosse, né? A gente quer sempre o melhor do prato. E São João da Cruz, com grande maturidade espiritual, desde o início do seu sacerdócio, desejava ardentemente isso. E quando conheceu aquela cujo coração era todo do seu Senhor, Teresa d'Ávila, imediatamente entre os dois houve essa grande sensibilidade. E olha que gesto, meus irmãos. Teresa d'Ávila dizia que era praticamente impossível dedicar-se a um colóquio espiritual com São João da Cruz ou de assisti-lo falar do amor a Deus e das coisas de Deus sem que se provasse um êxtase espiritual. O êxtase espiritual é o máximo da experiência mística do chamado arrobo divino. Ou seja, a pessoa de tal forma se envolve com a experiência sobrenatural, com o falar de Deus, com as coisas do céu, a deseja tanto que por um instante é como se os seus sentidos se suspendessem, parassem e de repente ela começasse a viver aquela experiência da qual ela fala de uma forma extraordinária. E muitas vezes o êxtase era acompanhado de um rosto que se iluminava, ou da levitação, ou de outros sinais como esses, além, obviamente, das palavras e do coração que era tão cheio de sabedoria que enchia de amor o coração de quem ouvia. Era cheio de Deus naquilo que falava e que fazia, a ponto de levar os outros corações a também sentirem a profundidade e a intensidade do amor desse Senhor, que ele amava e que era tudo em seu coração. Bom, Teresa se confiou também aos cuidados de São João. Ela, que era uma mulher com tamanha sabedoria e formação, humildemente se colocava sobre a regência espiritual de São João da Cruz, um jovem sacerdote. Então, olha aqui o testemunho de humildade. Seja de São João da Cruz, ao encontrar Teresa e com tanta delicadeza colocar-se em seu seguimento para começar a reforma do ramo masculino da Ordem Carmelitana, e ao mesmo tempo a humildade de Teresa de se colocar à escuta e recolher as orientações como praticamente diretor espiritual ou como aquele que a orientava em muitos momentos a vida espiritual, São João da Cruz. Também temos, como falávamos ontem, o grande testemunho de humildade de São João Batista, ao falar sobre si diante dos homens e ao dizer a respeito de Jesus, aquele que está por vir, que está no meio de vós, mas que vós não conheceis. E nós vamos falar por quê dessa frase que se completa hoje no Evangelho de hoje. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Quem vive em intensidade, em profundidade o amor de Deus está sempre pronto, não apenas a falar do Senhor, mas a reconhecer a sua condição diante dele. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Vocês atribuem a mim tantos méritos.
mas aquele que está por vir, eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. É menos do que um escravo, meus irmãos. Quem desamarrava as sandálias do Senhor quando chegava em casa era o escravo. Desamarrava e depois lavava os seus pés. E ele disse que não era digno nem de desamarrar as sandálias. A gente acha uma frase poética e bonita, mas se a gente joga no contexto da época, ele está se dizendo menor do que um escravo. Aquele que nós estamos vendo como um profeta se apresenta, e que talvez seja um Messias diante de nós, se apresenta como menor do que um escravo. E olha o messianismo apresentado por Jesus, o servo sofredor e humilde, que se cinge com uma toalha para lavar os pés de seus discípulos. O Deus onipotente, aquele que estava desde o princípio, por quem tudo foi feito, e aquele sem o qual nada foi feito, como diz o prólogo do Evangelho de João, o Senhor, Filho do Deus onipotente, Senhor eterno, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e se entrega como servo, o servo sofredor do livro de Isaías, que humildemente se entrega por nós, pela nossa salvação, para salvar essa geração marcada pela morte e pelo pecado. Entrega a sua vida para nos salvar da morte eterna. Então veja que o testemunho de João não é apenas uma declaração sobre si, mas já é um ato de fé, pois ele vai escolher, e ele escolheu e vai viver, melhor dizendo, esse itinerário até o último momento de sua vida. Que ele cresça e eu diminua, e de fato, todos os seus discípulos e todos foram levados ao encontro de Jesus, e João terminou também entregando sua vida. E morre por Cristo. Morre por ter anunciado a verdade. A característica do coração de João Batista era de um coração que estava desde sempre buscando a verdade. Assim como o coração de Teresa d'Ávila, assim como o coração de São João da Cruz, que hoje fazemos a celebração da memória, em oposição ao coração dos interlocutores de Jesus hoje, que nós vemos no Evangelho. Para que o Senhor possa transformar a nossa vida, para que o Senhor seja mesmo a palavra última do nosso coração e primeira, através da qual encontramos e damos um sentido para a nossa vida, a ponto de transformar a nossa inteira vida e nos fazer sermos outra pessoa, é preciso que o meu e o teu coração se eduque a buscar continuamente a verdade. Por isso, todo esse exercício espiritual que nós estamos apresentando paulatinamente ao longo da nossa caminhada, com as meditações diárias, de falar das coisas de Deus, que se reforça hoje com o testemunho dado por Teresa d'Ávila ao falar de João, quando parava com São João da Cruz para conversarem sobre as coisas de Deus, o via sempre em êxtase. Falávamos sobre o testemunho do diálogo entre São Juan Diego e o bispo da cidade do México. Apesar da dificuldade de fé do coração do senhor bispo, ele buscava a verdade. Ele desejava conhecer a verdade. E era importante, é importante que eu e vocês, meus irmãos, busquemos em tudo viver na verdade a verdade. O Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor é aquele que veio para nos salvar, como falamos ontem, como temos falado nesses últimos dias. E dali vem a nossa alegria, a alegria que nos acompanha durante essa terceira semana. Recordávamos o profeta Isaías, pegamos e ouvimos também São Paulo escrever na sua carta, alegrai-vos. E acompanhamos o canto da Virgem Santíssima no Magnífica,
ao dizer: minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, pois ele olhou para a pequenez de sua serva. Somos pequeninos, somos frágeis. E falávamos a respeito disso, com que amor o Senhor nos olhou e nos amou na nossa fragilidade, e o quanto isso é agora para nós experiência de vida que nos transforma, ou seja, que nos ajuda a olhar para a pequenez do nosso irmão e a amá-lo, e a não fazer daquilo que vemos, do pequeno de seu coração, em matéria para o afastarmos, o condenarmos ou nos separarmos dele. O Senhor olha para a nossa pequenez, para a nossa miséria e sente misericórdia de nós. E deseja vir ao nosso encontro e nos oferece dos seus dons e da sua vida para nos fazer grandes. E na gratidão, ao dizer obrigado, Senhor, porque faz o meu coração grande no amor, preciso reconhecer que sou pequenino. E se o meu coração se tornou grande, é por conta dos seus dons, é por conta da sua misericórdia. Eu me alegro do meu coração ser grande, mas me alegro, Senhor, porque, conhecendo a minha pequenez, posso reconhecer e me emocionar diante da grandeza do seu amor uma vez e outra vez. E nisso a minha alegria será eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é nessa experiência, quando eu olho o que o Senhor fez por mim, e vendo como Ele acolhe e tem misericórdia da minha pequenez, e falávamos, me oferece o sacramento da reconciliação, me oferece a sua palavra, me entrega a sua mãe santíssima para me abraçar, faz passar inúmeras pessoas na minha vida que me chamam e deixam o testemunho, enquanto vozes que são da palavra que existe no coração delas, para que essa palavra volte a estar no centro da minha vida, essa palavra que é Jesus. E quando eu faço memória de todas essas coisas, eu estou recordando a minha pequenez. Estou recordando a minha verdade. E ao recordar a minha verdade, a recordo declarando Cristo. Reconhecendo Cristo, proclamando a palavra que está presente no meu coração. Meu Senhor e meu Deus. E ao mesmo tempo que reconheço a minha verdade, reconheço a grandeza do amor do Senhor, pois a minha verdade, mísera e pequenina, testemunha para mim a grandeza do amor do meu Senhor e me leva às lágrimas de amor por Ele. No Evangelho de hoje, os que vêm para ouvir a Jesus não vieram com o coração, já falamos em outros momentos, porque essa cena infelizmente se repete várias vezes no Evangelho. Jesus estava no templo ensinando. Estava no templo falando sobre as coisas de Deus, mas aqueles chefes dos sacerdotes que vieram, não vieram para ouvi-lo, mas vieram para julgá-lo, para realizar um ato de juízo contra ele. Eles não estavam buscando a verdade. Se reconheciam maiores do que Deus, a ponto de verem os sinais de Deus, os sinais divinos em Cristo, mas de não reconhecerem em Cristo a presença de Deus. Olha que forte! O povo humilde, simples, que ali estava ouvindo a palavra do Senhor, glorificava a Deus pelas maravilhas que ouviam. O coração que ardia, como vai dizer depois os dois discípulos em Emaús, pelo caminho nosso coração ardia enquanto ele comentava conosco as Escrituras falando sobre o Messias. Imagino que não eram as pregações de Jesus na sinagoga, meus irmãos. Ele que ali está preparando e conduzindo o povo no ensinamento da Sagrada Escritura para o acontecimento do mistério pascal. Então, o coração do povo
seguramente ardia quando aqueles que buscavam realmente de coração sincero a verdade, ou seja, quando o coração, na sua simplicidade, estava disposto a acolher a verdade de Deus, se maravilhavam e não tinham dúvidas. As palavras desse homem e o que ele nos ensina só pode vir de Deus. E vendo os sinais messiânicos, sim, ele é o Messias. A grande maioria, como nós sabemos, polarizava a ideia do Messias naquele que viesse para cumprir um ato de justiça histórica. Mas o Messias estava ali para cumprir, como vimos ontem, uma aliança eterna. Não apenas mais uma aliança histórica, mas a aliança definitiva. O sacrifício redentor para a salvação definitiva. E precisavam ainda passar pela experiência pascal para poder compreenderem, para poder ter toda a revelação completa e, enfim, pudessem mergulhar num conhecimento mais profundo, mas era essencial ali, naquele momento, que os seus corações estivessem dispostos a acolher a verdade. Mas aqueles que vieram para serem interlocutores de Jesus não tinham essa disposição. E veja, tinham sabedoria, tinham boa formação, tinham inteligência, vamos lá, tinham um bom emprego, tinham uma boa posição social, tinham prestígio, tinham notoriedade. Porém, mesmo tendo tudo isso, não conseguiam ter nada. Porque todos esses dons que deveriam levá-los a uma maior sensibilidade pelas coisas de Deus, por não terem fé, eram completamente pobres, de uma miséria avassaladora. Pois tudo isso para eles não trazia absolutamente nada. Nada. Nada que pudesse ser eterno. Nada que pudesse permanecer no tempo. E eles vão ao encontro e quando Jesus, que conhece os corações, ouve a pergunta que eles trazem, coloca uma condição. Também eu vou propor-vos uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço as coisas. E pergunta a respeito do batismo de João, para colocá-los diante da própria verdade. Ou seja, vocês reconhecem os sinais de Deus por aquilo que o Senhor faz, ou pelo povo que recolhe os sinais e testemunham diante de vocês? Então, se não reconhecem pela voz do próprio Deus, que fala através de João, reconheçam através dos sinais que o povo está testemunhando agora para vocês. Escutem. Esses sinais são sinais da presença de Deus. E eles preferem não responder. Não sabemos, dizem eles. Mesmo sabendo, aqui está o drama que Mateus revela para a gente. Porque Mateus escreve no texto aquilo que são os pensamentos deles, né? Então, Mateus desmascara a questão. Não é um não sabemos de fato. Eles optam por não escolher a verdade. Eles não estão interessados na verdade. Por isso, seja a humildade, seja a experiência de fé e sejam todas as outras virtudes típicas do Evangelho, se tornam impossíveis para o coração deles, pois não estão dispostos a acolher a própria verdade. Como podem glorificar a Deus pelas suas maravilhas? Como vimos ontem no cântico do Magnífica, grandes coisas fez em mim o Senhor, maravilhas fez em mim o Senhor, porque olhou para a pequenez de sua serva. Bom, se o homem não consegue reconhecer a própria verdade, não consegue também glorificar a Deus pelas suas maravilhas. Amparados no testemunho de São João da Cruz,
somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a fazer esse ato de reconhecimento da verdade de Deus na nossa vida. Olha o homem e a mulher que você está se tornando. E glorifica a Deus por isso. Porque Cristo Jesus, pouco a pouco, está se tornando a palavra central da sua vida. E está revolucionando a sua vida. E a beleza de Deus está começando a ser conhecida mais uma vez sobre a face da terra. Dessa vez através do testemunho da sua vida. A alegria que nós somos chamados a cantar, a alegria que nós somos chamados a testemunhar como cristãos, o nosso testemunho, enfim, é um canto de alegria pelas maravilhas que o Senhor faz e fez. São João da Cruz escolheu seguir Jesus até, como o padre dizia, e aqui falo de maneira especial para os nossos sacerdotes, bendita escolha de São João da Cruz. Peço um dia forças ao Senhor de fazer uma aliança com o Sagrado Coração de Jesus e de pedir abertamente, Senhor, como sacerdote, dai-me um coração ferido de amor, para que eu possa amar-te com o meu coração unido ao teu em todas as tuas dores pela salvação dos homens. Peça, peça. Apresenta ao Senhor essa súplica. Essa súplica pode ser feita por todos os batizados, mas convido de maneira especial nossos irmãos sacerdotes a apresentarem essa súplica, a ter o coração ferido de amor, para poder se unir ao coração de Jesus em todas as suas dores pela salvação das almas, sem que nenhuma dor do coração do Senhor passe desapercebida para nós e sejam todas elas escolhidas por nós. Essa é uma súplica que merece ser feita. E dessa forma, no mundo cantaremos a alegria do Senhor. E tenho certeza que o nosso testemunho será um testemunho verdadeiro e cheio de autoridade, pois semearemos no mundo Cristo que é a palavra. E como vós passaremos, como ouvimos ontem, mas a palavra permanecerá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João da Cruz e de toda a família carmelitana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.